Olá, pessoal. Terminado o prazo para as convenções partidárias para as eleições deste ano, eu e o analista político Felipe Indrios faremos uma análise do cenário político aqui da cidade de Santa Rita. Eduarda, boa noite. Cássio Barbosa, boa noite. Júnior Rinoto, boa noite. Boa noite, Arlindo. E aí, Indrios? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Mais uma vez, prazerzão você ter aceitado o convite aqui para a gente conversar sobre o cenário aqui em Santa Rita. Pós-eleições, pós-convenções partidárias, não é isso? Muito moído. Isso mesmo. Boa noite a todos que estão aí acompanhando a nossa live hoje, Júnior, Rinoto, o vereador Cássio, os outros demais que vão assistir posteriormente. É um prazer de estar mais uma vez aqui junto com você, para a gente estar discutindo um pouco sobre os resultados, né, das últimas convenções desse fim de semana que aconteceram na Paraíba, no Brasil. Nós estamos se aproximando de mais uma eleição importante do pleito municipal, né? Eleição essa que vai ser determinante aí para consolidar até mesmo a próxima eleição. Mandar um abraço para a Fabrício Viegas, que está nos acompanhando, para Sérgio Lisboa também, um abraço para vocês. Indrios, a gente anteriormente fez algumas análises, alguns chamavam de previsões, alguns diziam que as nossas previsões eram caldo de arroz, que não fazia mal a ninguém, né? Aí depois alguns depois tiveram que engolir algumas coisinhas, né? Porque passaram do ponto e tentaram nos diminuir, como aquilo que a gente falou, e eu respondo à altura, né? Comentar sobre a análise, tudo bem. Mas quando vem para o lado pessoal, para você tentar diminuir você, eu acho que a gente tem que reagir, e eu vou reagir a qualquer um que vier dessa forma. É verdade, Arlindo, até porque aqui não é uma especulação, não são, você sempre fez um trabalho sério, você tem um grande e vasto conhecimento na área, hoje dentro da cidade de Santa Rita, você é uma referência dentro da questão política, né, o canal também, então assim, não é uma especulação leiga, tanto que muitas das conjecturas que você afirmou, levanta e pontua aqui, todas sistematicamente se cumpriram. Eu até brinco que dificilmente você erra uma, né? Fora as questões de bastidores que chegam, que a gente também não pode, a gente conversa muito em off, não pode externar, né? Até por uma questão de pedido dos envolvidos e também para que não afete o andamento das negociações políticas. Mas, assim, muita coisa você tem essa autoridade de falar e de discutir dentro da cidade de Santa Rita, né? Pouquíssimas pessoas podem ter a isenção que você tem de falar, não importa que seja do espectro de direita, esquerda, centro, né, que esteja na base ou não do governo, você sempre tem essa sua independência, que favorece a qualidade do seu trabalho aqui no Cipuada Nordestina. Isso, a gente, no podcast do Coxinha, ele perguntou sobre Pedrito, e a gente comentou que naquele momento, com a entrada de Nilvan aqui, que ele veio para cá, a candidatura dele, a tendência dele era definhar e ele ir ou para uma eleição irrisória ou desistir. Configurou que ele desistiu. Ele foi procurado tanto pela gestão, ele foi procurado para fazer parte do candidato da gestão, não aceitou. E depois foi para o lado de Nilvan, pela uma conveniência até do governador, com algumas promessas, comentários de algumas promessas. Mas a gente já tinha desenhado a desistência de Pedrito com a ascensão de Nilvan Vieira aqui em Santa Rita, não foi isso? Exatamente. E como você viu essa desistência? Exatamente, até porque, diferente de outras eleições anteriores, o pleito municipal esse ano teve uma influência muito grande dos caciques de Brasília, né? Muitas candidaturas pelo Brasil afora foram bloqueadas. A gente vê, a exemplo, recentemente, a determinação partidária do PL de não se filiar a nenhum partido que faz base ao governo federal atualmente. Então, isso aí desconfigurou alguns arranjos políticos que estavam sendo costurados.
a gente percebeu a determinação muito grande dos presidentes dos partidos em Brasília na escolha dos nomes que iriam compor as chapas majoritárias e até mesmo influenciando os cabeças de chapa para vereadores. Isso foi bem marcante aqui em Santa Rita, na cidade de Santa Rita principalmente, diferente de outros pleitos. Foi bem determinante, inclusive com o envolvimento do governador, a espera da palavra final dele para composição de chapa, determinação de quem poderia migrar ou não ficar nos partidos. E isso revela justamente que a configuração da campanha agora, ela não é só pautada, Arlindo, para aquilo que vai ser desenhado agora em outubro desse ano, mas já é justamente uma antessala para as eleições do governo estadual, né, e que ela vai demonstrar o fortalecimento e também vai mostrar para o Brasil uma radiografia de como é que está até mesmo o atual governo federal, né? Se ele está sendo bem receptivo. Eu digo que a urna é a principal e melhor pesquisa que possa haver, né? Através dela vai determinar se realmente os partidos que estão comandando todo esse rol de determinações, eles estão com essa popularidade toda em alta junto à população, né? Mandar um abraço para Wagner Bebé, que é candidato a vereador aqui na cidade de Santa Rita. Írios, tem outra também que a gente já tinha comentado, e era só as pessoas que não têm 2 neurônios que eles trabalham entre si, que fazem outra previsão. Ivonete. A gente falava sempre que Ivonete está valorizando o passe para tentar ser uma vice, ou então sair candidata a vereadora e fortalecer o nome dela na cidade de Santa Rita. Configurou exatamente aquilo também que a gente já tinha conversado nos bastidores e em alguns podcasts também. Exato. Até mesmo porque Ivonete não tem esse capital político para ter um know-how para disputar uma candidatura a prefeito, né? A sinceridade seja dita, né? A candidatura para a prefeitura é uma candidatura que ela mexe muito com o sistema eleitoral de uma cidade e, assim, ela poderia ter um peso adequado para angariar um nome com a chapa como vice, né? Mas a gente percebia que era justamente uma pré-candidatura muito tímida, vazia ainda de propostas de demonstrar a que veio, né, com pouca expressividade entre as lideranças partidárias da Paraíba. Então, tudo isso, qualquer pessoa que tivesse um bom senso ou um mínimo acunho político, poderia perceber que ali era apenas um ensaio, né, um balão de ensaio para justamente se cacifar como uma vice. E se saísse, seria uma campanha bem desastrosa mesmo. Até porque a tendência da campanha é que ela se polarize, né, e apresente no máximo ali uma terceira via. Mas mais do que isso, as candidaturas adjacentes correm um grande risco de definharem mesmo, né, ou possam estar sendo usadas como uma plataforma de exposição de ideia para o debate público, né? Isso, mas nessa parte que ela antecipou esse debate, dizendo que é pré-candidata, ela formou um grupo. Esse grupo passou a acreditar, e eu acho que alguns ingenuamente, e ela sai agora vereadora como cabeça do partido, e essa galera que achava que ia dividir os votos, e alguém que com os votos mais próximos seria um eleito, serão apenas juntar voto para ela. Que a gente não pode negar a força de Ivonete para a vereadora. Exatamente, que aí já é um outro cenário, uma outra perspectiva política. O grande problema dentro da cidade de Santa Rita é que a maioria dessas pré-candidaturas termina deixando muita viúva, né? Então, o consolo é virar militância ou ir para as esquinas balançar a bandeira para o nome que agora que se propõe a ser vereador, ou no máximo correr por um lado que acha que está ganhando. E isso aí é um desgaste muito grande para quem fica assim indispondo com as pessoas para defender a bandeira A, a bandeira B, né? Só mostra a pouca inteligência intelectual, política e emocional dessa pessoa. E aí, agora o que resta à militância é trabalhar, né? Trabalhar para que possa justamente reelegê-la como vereadora, né? Eu compacto até nesse documentário que Júnior Renato bota aí, né? Que ela disse, rapaz, quando ele me falou, olhando nos meus olhos, que era candidata, você acredita? Para você ver. Mas eu percebo
uma coisa que eu acho interessante, além do vivendo muitos anos nesse meio político, é que se o próprio político não acreditar na própria mentira dele, ninguém mais vai acreditar. Assisti a última entrevista que Ricardo Coutinho deu a um podcast na nossa cidade, eu fiquei assim, impressionante a cara lavada que o cara mente, descaradamente, né? Mas aí você começa, mas será que é tanta canalice assim de falar isso? Não, é porque ele mentiu tanto que ele acredita naquela própria mentira. Chega um momento que o psicológico dele já reafirma aquilo com verdade, por isso, para que ele tenha capacidade de fazer outros acreditarem na mentira dele. É por isso que um candidato você olha no olho da pessoa e não, eu vou manter a candidatura até o fim, né? A gente viu uma pessoa que disse, eu jamais me unirei com fulano, né? Jamais. E isso disse até em off para mim dentro de um carro. E hoje está aí abraçado e fazendo ver a vitória. Então, assim, é acreditar na sua própria razão de mentir, senão o negócio não consegue ser válido. Eu vou mandar um abraço para Tiago Moreira, que também ele é candidato a vereador. E mandar um abraço também para Alisson Gomes, né, que está nos acompanhando aqui. Um abraço. Alisson Gomes, que foi sempre solícito quando eu procurei ele para entrevistas, para algumas informações. O Alisson foi sempre solícito. Aqui eu mando um abraço e sucesso na campanha dele, assim como o sucesso em todos que estarão disputando. Oi, uma informação aí que saiu nas redes sociais que o PL, ele estaria do lado teria ido para o lado do Jacques Alvino. Eu falei agora há pouco com o próprio Alisson, e ele disse que o PL continua no arco de aliança do Republicanos. Então, o que correu nas redes sociais aí, por enquanto, segundo o Alisson, não se configurou. Então, o PL, a título de informação, o PL continua no arco de aliança do Republicanos aqui em Santa Rita. Informações do próprio Alisson, que é presidente aqui do Republicanos. Eu furo aí para o pessoal que está acompanhando, né? Lembrando que ainda existe a determinação da Nacional, né, de não haver coligações com os partidos que hoje formam base, né, do governo federal. Então, vamos ver como é que vai se sustentabilizar, né, a aliança, né? E, assim, vindo de Alisson é uma fonte segura que está ali dentro do meio, ali dentro do olho do furacão. Mas eu acredito que assim, a Nacional está revendo cada uma dessas coligações, né? E ainda muita água pode rolar ainda até o prego ser batido aí dos apoios do PL, né? Dentro das eleições municipais de todo o Brasil. Principalmente essas uniões que estão junto com o PSB, PT, né? E os partidos da rede, né? Mandar um abraço para a vereadora Tiane de Beck, que ela vai para a reeleição. E mandar um abraço também para a Cassiel, que é meu aluno, Lucielma, um abraço. E agora vamos diretamente agora para as chapas que se formaram a partir das convenções até o momento de hoje, que pode ser que algumas ainda desistam, a gente não sabe disso, né? É verdade. Inclusive, algumas ainda nem externaram seus vices, né? Ainda. Ramon do Poder, que seria candidato a vereador, mas também desistiu para apoiar o Raulino. Até gostaria que ele colocasse aqui os motivos, que eu até não sei os motivos. E ele também está chamando aí todo mundo para... Diz que a partir de 2.000, 5.000, ele aposta aí com a galera, ele é Jacques contra Nilvan. Então, já coloca aí, quem tiver dinheiro aí para apostar. Inclusive, eu já arrumei uma pessoa para apostar com ele, R$2.000. Nilvan, ele é Jacques. Se ele confirmar essa aposta, então isso vai depender dele. Isso é política de Santa Rita. Eu estou aqui apenas para transmitir o que o cara falou, né? Que aceitava a proposta dele, né? O bom da nossa política de Santa Rita é que ela termina virando fonte de renda, né? Ela gira até uma economia paralela. Sim, Ramon do Poder colocar aqui que o motivo dele não sair candidato foi probleminha em prestação de contas e que aconteceu bastante. Inclusive... É verdade. Eu passei 2 anos como servidor do TRE e eu vi muito candidato mesmo se engalhar por besteiras dentro dessa questão de prestação de conta, né? Inclusive, assim, uma coisa que ferrava muito era notas fiscais de carro de som, notas fiscais de jingle, que a galera fazia
de maneira amadora a prestação de conta e terminava ferrando, e isso prejudicava eles lá na frente, né? Trabalhava com muito isso dentro do TRE. No caso, Ilhos, essa questão da prestação de contas, muitos problemas dos próprios partidos, do contador, que não sabia que não prestaram conta, então, nem, a maioria das vezes não foi nem culpa dos candidatos nas eleições anteriores. Então, muito partido aí foram os culpados dessas prestações de contas inadequadas. É verdade. Ilhos, agora vamos para os moídos mesmo das chapas que foram postos e alguns sem, ainda não tem os vistos, né? Por exemplo, o Agir, que é com o Nicola. Eu não vejo força para o Nicola sair candidato, eu acho que ele vai ter o que eu vejo. Ele não consegue montar grupo, é minha avaliação, ele não consegue montar um grupo, não conseguiu desse tempo todo montar um grupo, inclusive ele ficava atrás de partidos, não montar grupo, e fica difícil para uma candidatura para prefeito, sem grupo, sem grupo e sem dinheiro, você participar de uma campanha dessa. Inclusive num partido complicado, né, que é um partido que ele faz parte da base do governo estadual da Paraíba, e justamente o governo que expressamente colocou todo o seu apoio pessoal, equipe, a favor de Nilvan, né? Então, eu acredito que Nicola ele está tentando ali se solidificar como uma terceira via dentro da eleição, que já podemos dizer, veementemente, que polarizou, né? Isso. Então, Nicola fora do páreo. Isso. Aí, justamente, até por conta dele, até o momento, além de não ter apresentado essa questão da força política que ele se propõe, né, ele não conseguiu formar o grupo, apesar dele ter trabalhado há 2 anos com a campanha na rua, com um grande serviço prestado, mas não decolou justamente pela questão da articulação de grupo, né? Eu acredito que agora Nicola ele já chegou num patamar que a base de propositura dele já está formada. Ele agora terá, se esse é um desejo dele para frente ainda, que está se construindo, a próxima etapa para que ele venha se solidificar como um nome consensual e até competitivo, vai ser agora ele trabalhar numa formação de grupo político, né? E para isso ele vai ter que entrar num partido adequado, um partido que venha dar esse arcabouço a ele, né? E que ele venha justamente trabalhar junto a lideranças agora, porque a cidade já sabe, e para que venha massificar o nome dele. Então, o que falta nele agora é justamente uma composição, né, de grupo político, de articulação política, um trabalho agora de pessoas de cabeça da comunidade, do enfrentamento político, de expressividade dentro da cidade, para que agora ele comece a montar um capital político. Questão de propositura e de nome ele já tem, já está bem visibilidade, trouxe uma grande visibilidade para ele. O que falta agora é isso agora para ele, né? Por isso que essa ainda não é a campanha dele. Mas vai servir como aquilo que eu falei, né? Vai ser como um palanque para uma exposição, uma vitrine para o nome. Mandar um abraço para o nosso amigo Sidney, que está nos acompanhando. O Sidney que tem um trabalho também muito, muito importante aqui em Santa Rita, com a transmissão de futebol amador no canal lá, o Futebol de Ontem e Hoje. Então, Sidney, um abraço. E você é pioneiro nesse trabalho dentro do município. O trabalho que Sidney tem feito é digno de voto de aplauso em nossa Câmara, porque é um dos nomes mais expressivos, né, de divulgação do futebol santarritense. Hoje, na atualidade, é o trabalho que Sidney tem feito, né? Ele merece aí um grande reconhecimento por parte, se a gente tivesse uma política de esporte séria dentro da cidade, Sidney seria um nome que seria um patrimônio da nossa cidade dentro dessa questão aí, né? Tamanho o trabalho hercúleo que ele tem feito com o Eric ali junto para divulgar e manter vivo a chama do futebol santarritense. Um grande abraço aí para Cristiano, meu amigo aí. PL, pelo jeito, candidata. Tem aqui, Cristiano PL é candidato ou eu estou enganado? É bem sobre o sobrenome dele. não. É um amigo. Então, um abraço, Cristiano. Abração e continue nos acompanhando aqui. Iris, agora, e Biló? A minha visão é que Biló, ele é candidato apenas para tentar eleger alguém do partido. Eu acho que é apenas para ter uma majoritária, que eu também não acredito que
ele usar Ricardo Coutinho como muletas, vai trazer votos para uma candidatura competitiva. Mas como é que tu vê a candidatura dele? Eu acredito que Biló, a candidatura dele está em xeque, né? Surgiu na última semana algumas questões, não vou publicizar por conta que o partido está trabalhando nessa questão, mas vai ser vai ser inviabilizada, sabe? Porque é uma questão que coloca em xeque a candidatura dele, né? Diz respeito a não cumprimento de prazo, ou a uma ação que ele deveria ter feito dentro do cumprimento do prazo da legislação, ele não fez, e com certeza isso vai inviabilizar, né? Não sei, isso ocorrendo, qual será a posição do partido dentro da cidade, né? De apoio ou de como é que ela vai lidar. Lembrando que a gente também tem uma candidatura de esquerda dentro da cidade. O ideal seria justamente a união das esquerdas da cidade dentro desse projeto, né? Para apresentarem aí como outra alternativa, né? Mas eu acredito que com esse novo fato que chega da candidatura de Biló, ela vai ser inviabilizada tão logo aí. Pode ser que ainda saia na rua, mas vai ser aquela coisa assim, não vai chegar a outubro, não. Hidros, e Jotes, que eu vejo ele, eu acho, como uma candidatura nata e morta, né? Não sei nem se ele fez, não sei nem se eu não vi nada do PSOL fazendo convenções, não sei se você tem alguma informação. Mas eu vejo uma candidatura nata e morta, não tem expressão, não tem rua, não tem grupo. E você, como é que vê o Jodson? Jodson justamente era isso, né? Deu esfriada também na própria candidatura dele, né? Exato. Deu uma grande esfriada, uma acelerada muito grande. Começou com um trabalho de divulgação do nome através do podcast, e não houve continuidade, né? Eu acredito que também foi uma candidatura que saiu, foi projetada muito tardiamente. Ela foi costurada ali dentro daqueles viés, quando no primeiro momento houve a propositura da união das oposições para que pudesse fazer frente ao projeto da atual gestão. Então, dali nasceu já o projeto de Jodson, só que ao mesmo tempo que nasceu o projeto de Jodson, o PT se adiantou e também colocou. Então, ali já começou já a quebra. A expectativa era que o pessoal ele tivesse ali apoiando o PT, né? Não houve isso, não houve uma continuidade de massificação do nome de Jodson, né? Eu acredito, agora deixando de lado o analista e falando como o Hidros, o eleitor, que teria sido muito mais proveitoso e certeiro se o nome dele tivesse à disposição como vereador do que ter se colocado à disposição como prefeito. Até mesmo pela qualidade de serviço prestado que ele fez durante todo esse período de militância que ele teve em prol dos consumidores na questão da ANE e outros direitos que ele se colocou em defesa. Eu acredito que foi uma oportunidade muito desperdiçada e que ele seria um grande nome que comporia com excelência o quadro da Câmara de Vereadores da nossa cidade, né? Mas aí sai para um nome, para uma situação muito grande, que é a candidatura para prefeito. Saiu já com as esquerdas já divididas, né? Isso aí piorou mais ainda, e aí faz com que justamente isso crescesse na cabeça dele ou nas pessoas, mas eu acredito que é uma candidatura que vai ter pouca expressividade devido a esse esfriamento, devido à falta de publicidade. Tudo isso envolveu, né? E a construção de um trabalho já antes para um nome de prefeito, né? Então, a candidatura, como você colocou mesmo, assim, já nasceu já ali, já morta, mas que poderia ter sido consolidado se tivesse havido uma união das esquerdas para apresentar como uma terceira via nessa corrida eleitoral. Eu recebi informações que ele foi procurado por Luciano Alvino para compor uma chapa com o Luciano Alvino. Só que há uma resolução do PSOL que onde há viabilidade de uma chapa para eleger vereadores, então ele não pode fazer coligação, então não pode... É um partido muito complicado, né? Assim, já é um partido, Carlinho, que não goza da popularidade do eleitor brasileiro, né? Devido ao tipo de defesa que eles fazem, né?
A pessoa já perde muito aí. Às vezes algumas pessoas podem até votar no candidato, mas quando vê o partido, o que ele simboliza e o que ele tem representado nos últimos anos, já é um tipo de evasão eleitoral aí, né? E é um partido que ele, por si só, ele se automutila, né? Com essas regras, com essa burocracia. Então, assim, ele vive ali no limbo. O único lugar que eu vejo assim, o pessoal prosperar politicamente é ainda no Rio de Janeiro, mas fora daquele escopo ali, você assassinar a vida política militando dentro do PSOL. Vamos falar de Luciano Alvino, que depois de traído pelo irmão, achava que ia ser ungido pelo primo, não foi ungido. Até então ficava em silêncio em relação ao primo, não criticava nada, e agora passou a criticar o primo, o irmão, e agora ele é a solução para Santa Rita. Inclusive ele fez a convenção do partido dele, e ele bate o pé que é candidato. Como é que é a candidatura dele? Tem vinga ou é só birra de um político traído que não soube lidar com achar que em política há traição, e na verdade há conveniências? O que está acontecendo com o Luciano Alvino é o retrato do que está acontecendo na política paraibana, né? O que a gente está vendo aqui está acontecendo em muitos municípios, né? Alguém da família não apoiou, então eu vou por uma questão de ego, aqui sair também, eu vou apresentar o meu próprio projeto, e aí ele faz frente. Isso aqui eu estou falando desde de prefeitos a vereador, né? A Paraíba está cheio de dentro de uma mesma família saem 2 vereadores ao mesmo tempo. Eu só vi isso dar certo aqui em Pernambuco, onde 2 irmãos conseguiram se eleger deputado. É o único caso em todo o Brasil, mas o restante eu não vejo isso, né? Eu vejo mais uma candidatura ali, justamente para fazer uma afronta. Ele já sai com um desgaste que até outrora estava dentro da base da atual gestão, né? Então, a partir disso aí, você, querendo ou não, você perde um pouco, principalmente quando você vai disputar uma eleição executiva, de como é que você vai trabalhar isso para o seu eleitor, da questão da criticidade, da questão da apresentação de sua proposta, né? É o calcanhar de Aquiles que o pessoal, a equipe da atual gestão tem, a começar com o slogan, né? Tipo assim, uma gestão que coloca, nós somos 100% de Santa Rita, mas que foi e ainda é a administração composta praticamente de pessoas de fora, né? Não temos um santarritense que, com raras exceções, que chegaram a compor os quadros de secretaria, subsecretaria e serviços de coordenação em frente dentro da prefeitura, né? Então, assim, Luciano, ele chega com esse desgaste já ali, né? Chega ali como um candidato de bolha e dificilmente ele vai lograr um resultado aí exitoso dentro dessa questão. É uma questão de perspectiva, de bom senso, de coeficiente eleitoral. A gente está vendo 2 grandes forças dividindo o município e muito pouco sobra para quem vem aí com uma proposta subsequente. Então, assim, e principalmente ele que já vem com a bagagem do desgaste da secretaria que ele assumiu e esse rompimento. Então, é uma questão mais de ego, sabe, assim, de projeto, dessa questão toda, assim. Não vejo uma propositura real para ter, né, essa viabilidade dessa candidatura. Quando você fala essa questão de Santa Rita, 100% Santa Rita pura, indiretamente não está pegando esse combate a Nilvan Ferreira exatamente para esse calcanhar de Aquiles deles. Então, como chamar Nilvan de forasteiro? Eles não têm autoridade moral para isso, na verdade. Exatamente. Eu sempre digo aqui, eu tenho autoridade moral para chamar Nilvan de forasteiro, de oportunista. Mas eles não têm. Porque eles têm um secretariado praticamente de fora. E estavam juntos nisso. Então, tanto que eles soltaram os vídeos aí chamando Nilvan de forasteiro. Então, se a campanha for para esse lado, é fadada ao fracasso, porque não vai pegar essa questão de chamar Nilvan de forasteiro. A campanha deles tem que ir por outro lado, e não por essa parte, porque eles tinham forasteiros, e muitos forasteiros aqui em Santa Rita também. Exatamente. Eu trabalhando dentro da base de marketing e da articulação política da campanha de Nilvan,
exploraria muito esse viés para combater essa falácia, né? Assim, quem acompanha a política de Santa Rita, e hoje dificilmente o santarritense é leigo de política, porque o santarritense gosta de política. Você viu aí esse fim de semana como a cidade se mobilizou, movimentou, foi, eu acho que muito maior do que a festa atual de São João. Então, assim, você vai no mercado, tá o cara que tá pegando frete, até o vendedor de peixe, o empresário, conversando de nível sobre política e da questão santarritense, né? A galera acompanhou em loco essa campanha, né? E quem está aí já indo de porta em porta, que a campanha veladamente já tá na rua desde janeiro, já percebeu que o eleitor de Santa Rita, ele saiu daquele nível, de me dê aí um punhadinho de cimento, me ajuda a fazer o muro, me dá uma porta, eu estou aqui com as contas, uma multa de trânsito, me ajuda a pagar aqui. Não, ele já está discutindo com você quando chega lá, o que você tem para apresentar, qual é a mudança, o que realmente você fez durante aqueles 4 anos, ou vai fazer, que vai melhorar de alguma forma a vida dele, né? Inclusive, com o Luciano Alvino, eu já falei com a assessoria dele, com o principal assessor dele, tá para agendar uma live com ele. Eu espero que realmente ele aceite para vir para cá, para conversar, para eu expor minhas argumentações, minhas indagações, e ele tem todo espaço aqui para responder também sobre isso. E espero realmente que os candidatos venham aqui para a gente dialogar, para que a cidade conheça um pouco mais, né? A gente faça as indagações e ele responde, e para que a população de Santa Rita faça suas escolhas. Eu acredito que canais como o seu, né, o de Coxinha, são espaços hoje determinantes para uma composição de uma campanha, sabe? Até porque o guia eleitoral é muito limitado, é deficitário, né? Eu acompanho os guias eleitorais de Santa Rita, a galera grava uma coisa só e fica repetindo até o final da campanha, né? Então, não temos guia eleitoral, praticamente tem aquela horário ali obrigatório e a galera não se dá nem o trabalho de ir renovando as peças que são executadas ali. Então, assim, espaços como esse são os ideais para que propostas sejam apresentadas, até porque o regramento eleitoral nesses espaços são diferentes. Então, para que a população entenda, veja, é muito importante essa publicização, até porque esse é o novo meio de comunicação, de se discutir, de se debater e de se apresentar ideias, né? José, a título de informações que eu recebi também, Luciano Alvino vai ser uma chapa puro sangue com uma mulher comerciante. Ainda não quiseram passar o nome dela, mas é uma comerciante e é mulher, apenas para título de informação que me passaram. Inicialmente ia ser Adriano Saraiva, né? Eu não sei se houve essa mudança lá, dentro das conjecturas, né? Mas era o nome que era ventilado para ser o vice dele, né? Tentaram alguém do Novo, mas o Novo eles não conseguiram. Aí agora eles estão, o que me passaram, pessoas lá de dentro da campanha dele, é que será uma mulher, uma comerciante. E eu queria apenas passar para as pessoas, que muita gente me pergunta em quem eu voto, quem é o melhor candidato, quem é o pior candidato. Eu vou dizer para as pessoas que, assim, a minha intenção aqui como pessoa que dizem que eu formo opinião, e aqui o meu trabalho é também de formar opiniões, eu não vou expor meu voto, como eu sempre fiz, mas eu sou coerente com aquilo que eu falo. Então, aquilo que eu exponho aqui nas minhas redes sociais, então, meus votos estão dentro da minha coerência. Eu não serei coerente com aquilo que eu falo. Então, cada um faça sua leitura, faça suas a respeito do meu voto, não vou expor, mas faça uma leitura que meu voto não será um voto incoerente com aquilo que eu falo. Outra coisa também, o que eu passo para as pessoas é que elas não precisam saber em que eu vá votar, mas elas têm a própria opinião de buscar os seus próprios candidatos. Faça uma reflexão sobre as suas próprias escolhas. Não é o papel meu, nem o seu, como a gente fala sobre política, fala sobre os candidatos, sobre as perspectivas do candidato, direcionar voto. Eu não quero direcionar voto de ninguém. Eu quero que as pessoas de Santa Rita façam suas próprias reflexões, que tenham maturidade política. É verdade. Até porque o trabalho do analista é justamente
não é direcionar votos, né? Mas analisar cenários, apontar perspectivas e projetar situações e ações que venham a ocorrer dentro daquele cenário político, né? E aqui não são pessoas leigas, você é formado dentro da área política, eu sou formado também, formado em comunicação, não são pessoas que estão jogando dados e passando o tempo, né? A gente acompanha e vive a cidade aqui, tanto que o seu projeto está aí há 4 anos, não começou nessa eleição, ele já é muito antigo, é um dos podcasts mais antigos que existe dentro da nossa cidade, dentro da área, né? E justamente surge com esse trabalho de conscientização política mesmo. É por isso que você dificilmente erra uma previsão, uma perspectiva, uma opinião política que você dá, né? Todas se concretizaram. A nossa, né? Você também faz parte desse trabalho, você faz um trabalho excelente dessa análise. Ô, Ilhos, agora vamos falar um pouquinho de Jacques. A escolha, como é que você viu primeiro a escolha do primo escolher o Jacques? Uma pessoa que até então praticamente ninguém conhecia, carisma zero, e o poder de mobilização de massas muito pequena. Primeiro, como é que você viu a escolha de Jacques? Inicialmente foi uma escolha que pegou todos de surpresa, justamente por essas características, esse fator, né? A gente vê, assim, a presidência na Câmara dele muito inexpressiva. Eu acompanho desde o início lá, né? 4 anos acompanhando essa legislatura praticamente, assisti todas as sessões sem exceção nenhuma, e é muito inexpressiva o gerenciamento dele dentro da casa, né? E assim, ele tem uma grande dificuldade de articulação, de entrosamento, de carisma muito grande, e isso para um político é uma pessoa muito travada. Quando ele chega dentro dos espaços para conversar, não é ele, é os interlocutores, é sempre um vereador, um ex-vereador que fala na casa, que apresenta, ele é muito calado. Existe um distanciamento, houve um distanciamento durante esses últimos 3 anos e meio dele, muito grande, da população de Santa Rita, das redes sociais, de exposição de seus projetos, assim. Foi analisando aqui como um vereador muito inexpressivo, sem nada significativo, um projeto que tivesse apontado assim, uma mobilização e uma mudança de vida para o santarritense. Você vê, assim, a Câmara sempre teve alguém que apresentou algum quadro, alguma marca, alguma coisa, e ele não tem aquela identificação. Você vê cada um tem um segmento, né? Eu não sou muito de concordar, eu acho que é um meio muito perigoso quando a gente segmenta, eu sou candidato dos evangélicos, eu sou o candidato dos servidores, eu sou o candidato da causa da mulher, é muito perigoso, porque a gente coloca numa bolha o nosso segmento eleitoral, e muitas vezes aquela bolha não responde e a gente se fragiliza. Mas ele nem isso, nem essa perspectiva, né? Então, ele surpreendeu inicialmente por conta disso, né? A gente sabe os motivos que circulam no meio de comunicação político da cidade da Paraíba, sabe muito bem, assim, por que veio essa, a gente não pode externar, infelizmente, mas por que essa escolha, mas, assim, foi mais uma jogada de, olha, o meu nome está aqui, senão isso aqui vai para frente e aí vai te complicar para você escolher um outro nome que não seja o meu. Foi mais ou menos assim, né? Então, a galera teve que justamente aceitar aí, meio goela abaixo, essa indicação um pouco inexpressiva. Mandar um abraço para Um abraço para a Josélia Gouveia, aí, grande amiga do coração, ex-diretora aí do Senec, que está nos acompanhando. Mandar um abraço para meu amigo também, Salatiel Muniz, também que está nos acompanhando. Ilhos, até então a campanha dele vinha totalmente insossa mesmo, a gente via que não pegava, mas na convenção, um dia antes da convenção, ele apresenta o empresário Edinaldo de Adelício como seu vice. Ganha peso a campanha dele, claro que ganha peso. Como é que você viu essa chegada de Edinaldo para compor a chapa com Jacques? Cara, foi a jogada mais ideal e astuta que eu já vi o grupo político deles fazerem, viu? Porque, tipo assim, eu até disse assim, se essa chapa fosse invertida, ia ser muito mais proveitosa, né? Uma campanha que praticamente, todo mundo nos bastidores que trabalha e lida com política, ele já estava perdida,
E apesar dela ter o capital da mão de obra da prefeitura, o dinheiro todinho, mas assim, ela não decolava, tudo estava parado, não ia para frente. Com a chegada de Edinaldo, Jackson entra dentro do cenário competitivo, não por ele, mas pelo nome de Edinaldo. Essa campanha está sendo mais pelo nome de Edinaldo do que pelo nome dele, porque a campanha dele não decolava, não ia para frente, estava travada, era triste, pesada, aquela campanha pesada, sem emoção, assim, estava dando trabalho até para quem ia mesmo. E com aquela surpresa da jogada dele trazer da cartola o nome de Edinaldo, que era, a gente já falava nos bastidores, né? Eu conversava com você, Coxinha, a gente conversava também, era a saída ideal para ele conseguir desobstruir, para Jackson conseguir desobstruir essa candidatura que estava travada. Ganha peso, ganha significação, um cunho muito significativo, e ela se torna uma campanha agora competitiva, porque tem um nome que tem popularidade, né, e um nome que tem, assim, uma adesão dentro da cidade muito bacana, né? Vamos ver agora, porque o negócio agora se equilibra, e graças à chegada desse nome de Edinaldo, trouxe a polarização entre os dois nomes, que o desequilíbrio estava bem latente. Inclusive, o próprio o Jackson, a campanha do Jackson e o Jackson, ele estava com dificuldade de encontrar o vice. Ele já tinha recebido diversos nãos que não queriam ser o vice dele. E assim, a gente tem que fazer uma série de conjecturas. O porquê o Edinaldo Verdilice aceita ser vice e se diminuir politicamente aqui em Santa Rita. Tem uma série de conjecturas que, assim, eu queria estar nessa reunião para ver qual foi o acordo que convenceu o Edinaldo a aceitar ser vice de Jackson. É verdade. É verdade, porque era uma campanha que estava batendo a porta da sua base, e a galera dizendo não, ninguém queria embarcar. Os que ainda se sugeriam embarcar apresentavam uma condição muito pesada, né? Tanto financeiramente como de apoio político para parentes, né? Para substituir a perca política que ia ter sendo vice dele. Então, assim, é uma campanha que ela chega com alguma coisa aí, né? Um acordo costurado, né? Não é de bem dado, né? Até porque a gente foi testemunha, estávamos no programa, né? Quando foi dado o furo de que ele iria apresentar-se como um nome a prefeito da cidade. E depois ele retira esse nome para sair como vice, né? Foi bem aquela coisa que Kita fez lá em Bahia, né? Isso, agora vamos, Nilvan Ferreira. A chegada de Nilvan Ferreira aqui em Santa Rita. Primeiro vamos analisar. Nilvan Ferreira, ele é defenestrado lá do PL em João Pessoa. Ele queria ser candidato lá em João Pessoa. Fica sem partido lá. Sem partido não, todos os partidos queriam dar a legenda. Porém, sem capital, na cidade também de João Pessoa, sem muito dinheiro, não adianta. E ele pensou nisso. Exatamente. E houve a oportunidade dele vir para cá, para Santa Rita. Primeiro, como é que você vê essa chegada dele aqui em Santa Rita, que de certa forma muda todo o cenário aqui do cenário político do momento de Santa Rita, prospectando para a eleição. Essa primeira chegada dele aqui. Eu vejo como salutar, porque deixou o cenário mais competitivo, né? O grupo da atual gestão, ele já cantava aos quatro cantos até o meio do ano passado, que a eleição já estava no papo, não precisava nem colocar a militância tanto em campo, gastar tanto, porque a vitória já era certa. Tanto que o São João foi todo arquitetado para ser a culminância dessa grande vitória, né? Ele foi todo desenhado, a festividade dos 30 dias de São João foi desenhada para ser essa grande festa que sedimentaria essa vitória. Chegou Nilvan, mudou todo o cenário, houve toda uma desconstrução, né? Inclusive da conjectura de nomes para vereadores, de chapas que iam apoiar, porque ele chega sacudindo dentro daquele cenário como uma oportunidade. Ele justamente viu o visionamento do seu capital político dentro da cidade, né? Tendo toda aquela intempérie que ele enfrentou no PL lá em João Pessoa, e a gente sabe que uma campanha em João Pessoa para prefeito, ela equivale a uma campanha para governador da Paraíba,
em gastos, né? Então, foi uma oportunidade de ouro para ele, que ele viu isso, né? Então, havia forças políticas que queriam trazer Ricardo Coutinho, mas havia todo o imbróglio eleitoral de Ricardo Coutinho, e a alternativa foi justamente também para fazer essa frente à oposição, trazer um nome de peso como o de Nilvan, né? E aí ele chega justamente com a popularidade que ele já tinha como político, com uma boa votação dentro da cidade como governador, a popularidade como âncora de um dos programas de maiores audiência dentro da cidade, né? E justamente com essa construção, né? De alianças. Para mim, eu não me surpreendo nunca, além das alianças que ele fez. Quem acompanhou a história de Nilvan, ele começa ali em Bahia como secretário de comunicação, sempre foi do espectro da esquerda, né? Depois que ele migrou para a direita na campanha para presidente, né? E ali se apresentou dentro daquele viés. Sempre teve trânsito dentro das esquerdas paraibanas. Depois ele sai do espectro da direita justamente porque ele teve esses embates com algumas pessoas, então muitos de direita ali, do conclave de direita, né, pessoense da Paraíba, levam muito essa questão de partidária para o lado pessoal, então não houve essa aceitação, né? Ele teve esse histórico de rompimento de palavra com essas pessoas, e aí justamente ele encontra em Santa Rita um terreno fértil, propício, com grupos políticos dispostos a trabalhar com ele, e já chega justamente com toda essa popularidade. Então ele já chegou aqui praticamente com 80% do trabalho feito, o que é um cenário ideal para uma pessoa que quer se candidatar a uma prefeitura com a envergadura e com as dificuldades que se apresentou com ele. Ele só apenas terminou de costurar as alianças necessárias de governabilidade e de cravar o apoio para enfrentar um grupo político que está na situação, tem a máquina na mão, tem quase 3 mil prestadores à disposição para balançar a bandeira na esquina e um capital financeiro enorme, né? Então ele precisava justamente de alianças poderosas como a do governador para fazer frente a esse capital, que sozinho, só com essa popularidade, com esses fatores que eu aqui expus, ele não poderia lograr êxito, não. Mas a gente percebe também que depois de ele levar essas cipuadas em João Pessoa e vir para cá, Nilvan aprende e ele muda totalmente o discurso. Ele sai daquele discurso radical, do embate, e Nilvan torna-se um cara mais ameno. Até a forma dele se expressar, ele sai de uma voz mais agressiva e chega aqui em Santa Rita com um discurso mais ameno, conciliador, porque se ele não viesse com esse discurso aqui tem muita gente ainda do lado de esquerda, ele não iria. Então, como ele também não ganhou nada, estando defendendo Bolsonaro, né? Você sabe que Bolsonaro, ou você é 100%, e ele é muito, ou não é nada. E Bolsonaro pode dar um chute na... Ele foi abandonado pelo partido, né? Foi literalmente abandonado mesmo pelo partido. Exatamente, ele foi chutado do partido. E ele vem para cá com um discurso bem ameno, uma estratégia perfeita dele para não chegar tão agressivo aqui, né? Um tom conciliador. Ele fez correto nisso. Exato. Ele ameniza esse discurso, né, de esquerda e direita, começa a pensar, não, meu projeto é por Santa Rita, né? Ele para de bater na Anne, né? Porque ele começa a entender que é uma briga grande de algo que já está configurado aí para os próximos 30 anos, então não adianta bater, né? Porque se eu digo assim, Arlindo, eu tenho 30 anos para construir a casa, eu não estou determinando nada. Você pode me processar, poderá exigir na justiça algum dano meu se chegar a 30 anos e eu não construir sua casa. Mas eu disse em contrato, eu tenho até 30 anos para construir ela. Então, o que a Anne entra aqui dentro dizendo justamente, né? Eu tenho 30 anos para ter X de serviços de esgotamento e saneamento na cidade. Então, até lá, ninguém pode reclamar que ela está dentro do prazo. Então, ele viu que isso aí era uma briga já perdida, né? E aí, o que ele parte? Ele ameniza esse discurso, ele ameniza o discurso de ter batido tanto na questão da festa, né? Que foi muito... a festa de São João foi muito criticada. Então, ele faz toda essa reflexão do discurso político dele, justamente para se adequar ao projeto de governo para Santa Rita.
porque ele viu a necessidade que ele teria que diminuir esses tons para ele poder juntar o máximo de espectros divergentes debaixo do seu guarda-chuva. E dentro disso, Idros, ele junto com o pessoal que está próximo dele, né, ele escolhe os republicanos, que é governista, e como ele sabe que ele vai encarar uma máquina administrativa, ele se alia exatamente a outra máquina administrativa, ao Estado. Então, também ele marca um gol político aí, nesse sentido. E a gente vai ver, aí é engraçado, a gente vê esquerdistas radicais, que era contra Nilvan Ferreira, que dizia que eu sou testemunha disso, jamais eu voltarei nesse ser asqueroso. E estava lá na convenção domingo fazendo ver. Mandar um abraço para Elton Ovidio, que está nos assistindo. E vou Grande mandar abraço também Elton. Mandar um abraço aqui, sabe para quem? Para Marcos Ferraz. Olha aí, grande Marcos Ferraz. Que eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente numa festa agora há pouco, né, de uma colega, amiga em comum nossa, né, que sempre acompanhei Marcos Ferraz pelas redes. Eu até disse, olha, quem não conhecer Marcos dentro de Santa Rita não é Santa Ritense, né? Mas, assim, pessoalmente a gente teve a oportunidade de se conhecer. Um grande abraço para ele, assim. Mandar um uma abraço. Grande figura. Ele agora vai ter que balançar a bandeira para o querido Nilvan Ferreira, que ele tanto combateu na campanha para governador. O que a política nos faz, né, Marcos? Um abraço para o vereador Naes Graciano, que combateu tanto o governador, tanto criticou o governador, e agora está aliado com o governador. Então, um abraço para essas pessoas que se converteram realmente à política. Então, a política é isso. É conveniência, é oportunidade, não é, Idros? É verdade. A política, ela tem essa grande conjectura de fazer com que a gente faça essas reflexões e repense esses caminhos, né? Por isso que é muito nocivo a gente ser ferrenho, porque a gente não sabe como é que ela vai se desenvolver os jogos políticos, né? Isso. Muitas vezes aquele candidato que está lá embaixo, daqui a pouco a roda gira, ele está lá em cima, e aí a gente tem que fazer os acordos, os apontamentos com ele. Então, a boa prática política hoje, ela vive na questão da convivência e da discussão de ideias. Por isso que quando a gente leva os embates para a área pessoal, como a gente teve há 2 anos e meio atrás, né? Isso é muito perigoso. Eu sempre digo aqui, né? Quem tem lado é a gente, pobres mortais que estamos aqui na base. Lá em cima ninguém tem lado, não. Eu digo porque eu convivi no meio, a gente como servidor público, né, Arlindo, inevitavelmente termina sendo puxado para esse furacão, para viver no meio disso, né? Servidor público é inevitavelmente um ser político. Todos nós somos um ser político, né? Mas ele é de político de cidadania e de prática. Porque a gente fica ao sabor do eleitorado brasileiro, né? Aqueles que elegem é que vai ser o nosso futuro chefe. Então, querendo ou não, a gente tem que estar envolvido no meio dessas conjecturas. E é muito importante que a gente leve a prática das ideias, não dos lados ferrenhos, né? E aí, a demonstração dessa união agora do governo do Estado com o Nilvan é a prova disso, né? Mas não é nada novo dentro da Paraíba, né? A gente que acompanha isso há muito tempo, quem diria você ver no mesmo palanque Maranhão e Ricardo junto? Isso já aconteceu, né? Ricardo fazendo campanha junto com Cássio. A gente viu isso, né? A gente viu isso, né? Stefânia sendo vice de quinto, onde, né? A grande briga que havia dentro de Santa Rita das duas famílias, né? Aí quem acompanhou a década de 80, 90, o auge da política santarritense aí, esses 2 grupos políticos que não se batiam, inclusive gente até morreu por vestir a cor diferente da camisa no bar da vida, por aí, no Alto das Populares. E depois, aí, na campanha passada, a Stefânia saiu como vice de quinto. Então, tudo muda, meu querido. É uma dinâmica muito grande, por isso que é muito perigoso a gente defender com ferro e fogo algum lado, e principalmente pessoas que estão acima da gente, né? Júnior Rinaldo trouxe uma lembrança muito boa aí de Reginaldo junto com Maroja. Quem diria, né? Junto, né? Para você ver. Eu vou mandar um abraço aqui para Pedro Cunha, ele que é um grande fisioterapeuta aqui da cidade de Santa Rita. E ele é que está cuidando do meu ombro, está deixando meu ombro novinho. Então,
Pedro, um abraço, Pedro. Luiz Neto também, um abraço para ele. Índios, aí dentro dessa aliança, como é que você viu a escolha de João Júnior, saindo das catacumbas políticas de Santa Rita, alçado a vice de Nilvan Ferreira? É verdade. Enquanto o Jackson teve um up na campanha com o nome de Edinaldo, que agregou, tornando-o competitivo na disputa, Nilvan traz com a chegada de João Júnior um desgaste muito grande, justamente no nome dele, né? É um nome que politicamente não é tão quisto dentro da cidade, devido ao histórico que ele teve, ali na articulação da derrubada do prefeito, né, Reginaldo, e o eleitorado isso ainda está bem vivo na memória do santarritense, né? Como vereador também não gozou dessa tão grande popularidade, por isso que não emplacou nas campanhas seguintes, quando colocou lá, né? E aí é um articulador de desconfiança, porque você trazer uma pessoa para dentro do seu rol político, que já teve uma historicidade, que teve um conflito com o prefeito, articulou a saída e a troca dele, junto com o outro. Então, assim, você gerenciar uma cidade sem paz, trazer um nome desse, né? Mas é aquela coisa, é parte do acordo, né? Ele vem com a imposição do governador, não é uma escolha. A gente tinha excelentes nomes no quadro aí para compor a chapa com o Nilvan, com uma popularidade muito maior e que agregaria votos até espontâneos, né? Mas assim, com o anúncio dele, a gente vê que circula na cidade, né? Mesmo já no domingo mesmo, quando a gente tem a notícia no sábado pela tarde, já no domingo a gente andando, conversando pelas convenções e vendo essas coisas, assim, as pessoas falavam muito, olha, eu até estava disposto a votar em Nilvan e até fazer campanha para Nilvan, mas não gostei do vice dele, não achei bom, assim, então a galera não foi uma chegada tranquila, né, mas a gente sabe que isso faz parte do jogo político, é o preço que o governo estadual exigiu, os outros nomes que se ventilaram não quiseram e talvez até nem poderiam ser colocados, porque foi a imposição vinda do governador, a condição do PSB para o apoio, né? E era um nome dentro da cidade que, na perspectiva do governador, poderia representá-lo com fidelidade à articulação que o governador quer desenvolver dentro da cidade, né? A expectativa, Arlindo, é que, logrando êxito, né, Santa Rita volte ao mapa de obras dentro da cidade, né? Eu vi uma fala bem interessante de João Júnior, quando ele fala, não, um dos principais papéis da minha candidatura como vice é apresentar a extensa quantidade de benfeitorias e obras que o governo fez dentro da cidade. Cara, eu conto 10 obras no dedo do que o governo do estado tem feito por Santa Rita, né? Pode ser que no interior, João Pessoa, isso tenha se articulado de uma maneira mais adequada. Mas Santa Rita, que é uma das principais cidades do estado, em renda e em capital político, ela é muito esquecida. A última grande obra do estado que veio para cá é o Hospital Metropolitano, e temos uma duplicação ali, falando no populacho, no rabo da gata ali de Tibre 2, que não sai do lugar e nem tem essa publicização muito grande, né? Acredito que é a construção de uma estrada que vai interligar e dar um novo acesso a João Pessoa através dali. Fora isso, não vi nada significativo do governo do estado dentro de Santa Rita, não, né? Por isso que a fala de muitos articuladores políticos e jornalistas de dizer qual é o peso significativo do PSB dentro de uma candidatura dentro de Santa Rita, se não tem serviços prestados à cidade, né? Algumas pessoas na época ficaram até chateadas e tudo, mas é isso, essa é a dura realidade do governo estadual, né? Essa coisa toda aí. Índios, mas você sabe que, na verdade, essa escolha foi imposta. Na verdade, essa escolha foi imposta. É uma imposição, né? Foi como eu disse, é uma imposição. Eu mandei uma mensagem para o Adonis, e eu perguntei se ele a possibilidade de ser vice de Nilvan. Ele falou que é o seguinte, quem decide isso é o governador. Então, isso já responde tudo. Então, não foi uma imposição. E outra coisa, o governador chega, impõe isso, porque, na verdade, a gente vai ter uma briga de 2 máquinas, onde vai ter 2 exércitos de prestadores de serviço. Infelizmente. Exato. Eu digo infelizmente pela pressão
que esses trabalhadores honestos, essas pessoas que fazem seu serviço, né, fazem a E já máquina estão já funcionar, sofrendo, né? já estão, exatamente, então já estão sofrendo pressões. A primeira pressão foi para participar das convenções, tanto no Estado como no município. Então, a vida do PSB de João Júnior é exatamente para trazer, infelizmente, esse exército, primeiro esse exército de prestadores de serviços, para trabalhar Foi muito para determinado candidato. estratégico, né? Porque além de fazer frente a 3 mil servidores hoje, que mais ou menos, estou aqui juntando um número não exato, mas aproximado, né? Teria que trazer uma força de trabalho de igual peso e uma estrutura de igual envergadura. Então, assim, está sendo uma luta de máquina contra máquina, né? A máquina estadual e a máquina da atual gestão, né? Então, assim, é até perigoso dentro desse embate, quem está fazendo frente ao governo estadual, se desgastando se desgastar nesse processo para ali no futuramente pleitear algo ao Estado, né? Quando está se colocando como um adversário político do governo estadual. E assim, eu tenho que tirar o chapéu para João Azevedo, que se mostrou um articulador de grande excelência política dentro do estado da Paraíba, né? Assim, a gente viu como ele foi determinante na escolha de personagens chaves dentro das prefeituras paraibanas, além. Isso é a grande verdade que a gente traz à tona dentro dessa questão assim. Ele se demonstrou um grande articulador, caladinho, sem alarmismo, com as suas reuniões ali, com os partidos, com pessoas pontuais e chave, ele conseguiu montar o quadro político dele de maneira aí que o Exército Estadual vai entrar com força dentro do cenário político municipal nessa campanha, viu? E como você falou, isso vai estar dentro das próximas eleições gerais, né? Está dentro do arco de aliança exatamente para o Senado dele ter uma eleição garantida como senador, né? Então, como você falou que João Júnior tem um histórico de puxar o tapetezinho, fazer as articulações aí Então, podemos dizer que Nilvan Ferreira coloque as barbas que ele não tem de molho, futuramente se essa turma que está aí com ele foi a turma que já vem andando já ali com a história daquele momento que eu digo que foi um momento sombrio na política santarritense, né? E é a mesma turma que estava lá, que hoje ela está toda ali em cima do palanque, né? Eu tenho muito mesmo, aqui externo, de Nilvan não ter a governabilidade necessária, tamanha quantidade de acordos que estão sendo traçados e feitos, né? E assim, com agentes que já tinham sido, né, varridos da política santarritense, que agora voltam e se escoram ali para justamente articular. O problema é que nossa cidade, hoje ela está clamando urgentemente por serviços adequados de saúde, educação, mobilidade urbana. O santarritense hoje não tem ônibus no fim de semana para ir para a capital, né? É uma rede de transporte pontual. Santarritense não consegue se articular e se mobilizar do centro para Tibiri, para o Oitel, para o Marco Moura. Tem muitas áreas descobertas na questão de mobilidade urbana. E em 4 anos de sessão legislativa eu vi, só na primeira legislatura, o primeiro período de legislatura, lá no início do ano, se tocar na questão de mobilidade, e foi assim, se eu não me engano, só foi Farias que trouxe isso à tona, o resto ninguém falou sobre isso. Então, são várias áreas bastante sequeladas do nosso município e que leva uma dependência tão grande que qualquer evento de mudança é oportuno. Eu nunca sou a favor de continuidade de reeleição, por mim não haveria reeleição nem no executivo, nem no legislativo, né? Eu sou a favor da oxigenação e eu acho que ela é necessária para o nosso município. Eu acho que é uma oportunidade de oxigenar, já depois de 8 anos de um projeto político, a gente alternar para outro, mas é aquela questão, né? É muito preocupante as oportunidades que estão se apresentando, né? Devido à tamanha quantidade de articulações que vão ter que ser honradas posteriormente. Indra, dentro desse cenário político, o cenário que já está se configurando, tem algumas situações que a gente tem que se deparar e a gente tem que se envergonhar. Principalmente dos candidatos, principalmente da situação onde a população hoje precisa da saúde,
e as pessoas que não têm um padrinho político ou não têm um candidato a vereador, elas simplesmente são ignoradas. Exato. Isso é um fato que Principalmente com serviços de saúde, né? Exames, uma série de coisas, tudo isso está sendo dado a candidatos. Tanto candidato, principalmente da gestão. Então, infelizmente, aquela população que não tem um padrinho, ou então ela vai ter que buscar um padrinho, um candidato a vereador, para um determinado exame. E assim, eu acho isso vergonhoso, e lamentável. Eu tenho coisa simples, eu estou com uma lâmpada na frente da minha casa há 90 dias queimado, eu não sei se é necessário ter um padrinho político para mandar trocar uma lâmpada, do qual eu pago a taxa de iluminação pública mensalmente e que não está sendo usada. Né? Porque, assim, uma bateria de 3 lâmpadas na rua, queimada, né? O pessoal até lá na rua, olha, não venha ninguém vir pedir voto aqui não, que a gente bota para correr. Porque isso é uma coisa simples, iluminação pública. Imagina os serviços de saúde de alta complexidade, quem precisa de uma hemodiálise, transplante, fralda, fórmulas específicas de amamentação, e a população praticamente Santa Rita de autismo, né, síndrome de Down, deficiência física e mental, praticamente totalmente descoberta e sem nenhum tipo de serviço, né? Você é professor, sabe os desafios que tem pegado dentro de sala de aula, a partir até da necessidade de um intérprete, né? Porque chega do município a criança ou adolescente praticamente zerado de conhecimento e de base de aprendizagem nenhuma, da qualidade de ensino, né? E principalmente se ela for deficiente ou tiver um TOD, um TDAH, algum tipo de deficiência, o quanto ela chega desequilibrada nessa questão da cidade, porque nós estamos praticamente com esses serviços todos desaguarnecidos, né? Então, Inês, campanha de Santa Rita, polarizada, 2 nomes, e a briga vai ser feia. Exatamente, e a gente, a promessa é que a gente tem aí uma das eleições mais competitivas da nossa cidade, né? Desde Maroja e Marcos Odilon, né? Porque aí a gente está tendo, pela primeira vez, o Estado está entrando com a força política aqui dentro. Isso nunca tinha acontecido, sempre foi aquela questão mais de famílias políticas, né? Era bem assim, a política de Santa Rita era bem o cenário de Guarabira. Hoje não, a gente está com um cenário de 2 grandes forças potentes, né? Não devemos desprezar o tamanho político que a família Panta teve, né? Foi mostrar o poder aí da deputada quando ela teve voto em praticamente todos os municípios, né? Então, assim, vai ser 2 grandes forças políticas, 2 grandes massas de obra, né? A força dos prestadores estaduais contra a força dos prestadores municipais, e aí vai ser uma eleição onde cada voto vai ser determinante, principalmente porque o coeficiente eleitoral mudou na nossa cidade, está muito alto, não está fácil para se eleger a vereador dentro de Santa Rita, né? Vai ser um desafio muito grande, a quantidade de candidatos disputando é muito grande, assim, eu acredito, e depois a gente pode até discutir isso, da taxa de renovação da Câmara, vai ser, assim, muito alta, tamanho a baixa qualidade da Câmara, que começou tão bem lá no primeiro ano, e veio caindo, até hoje existiu praticamente uma inoperacionalidade de produção legislativa hoje. A Câmara hoje vive apenas em função de votar a regime de urgente e urgentíssimos, né? O grande expediente é de uma pobreza de debate que nem o município, aqui com todo respeito a Araruna, tem uma sessão de noite, uma vez a cada 15 dias, tem uma pobreza de debate tão pobre assim. E os que tinham um grande escopo técnico foram caçados e saíram desse cenário, então a gente também já teve essa grande perca política, né? Mas preparar aí para uma eleição de muito embate, né? O que eu peço é justamente que a gente venha ter uma eleição de paz, né? E principalmente que isso não venha afetar as famílias, as amizades, as configurações, né? Que a gente possa vir a ter justamente o debate de ideias, né? O que se discute aqui. Como nós fazemos aqui há 4 anos, aqui quando você sempre convida, não estamos discutindo aqui pessoas. Todas são pessoas de ilibada reputação, de grande probidade, né, como pessoas. Aqui se discute atuações políticas e gestão. Ô, Idros,
Eu vou pegar depois as relações de partido a partido, para a gente fazer uma live só analisando, fazer uma espécie de perspectiva de quanto, o que os partidos poderão fazer como vereador. Então, eu acho que por hoje já deu para a gente falar sobre um pouquinho a ideia exatamente sobre o executivo, né, sobre os candidatos a prefeito. E analisar as convenções. A gente já falou sobre as convenções, eu acho que é o mais importante, e futuramente a gente faz sobre partido a partido e faz uma prospecção assim, o que aqueles partidos poderão, na nossa ótica, lembrando, na nossa ótica, naquilo que a gente pode enxergar, que serão eleitos ou não. Então, Ilhos, mais uma vez, obrigado, e que Santa Rita continue procurando seus candidatos, verificando, se politizando, não só aqui com a gente, mas também em outros meios de comunicação, vendo as entrevistas dos candidatos, sua vida pregressa, para que a gente torcer sempre para o melhor Santa Rita. Eu não sei hoje é muito fácil, né? Tá as redes sociais aí. Eu desejo uma boa campanha a todos aqueles que estão na disputa para a cadeira, aqueles que estão disputando a reeleição. Vamos juntos discutir ideias e tudo assim. Santa Rita, ela precisa muito aí de bons nomes, ainda temos muito a avançar. Eu tenho um sonho aí da gente ver essa cidade crescendo, pulsando, né? Porque a força política de Santa Rita é muito bonita. Assim, o que eu tenho a dizer é dar o parabéns a todos aqueles que organizaram as convenções, aos vereadores de mandato, a todos aqueles que fizeram, né, as convenções de maneira muito bonita, ordeira, né? A gente não viu, Arlindo, violência nem mortes, como aconteceu aí nas convenções do Brasil afora, né? O Santa Ritense, ele gosta de política, ele ama, assim, ele se envolve, né? Vamos aproveitar essa oportunidade para a gente trazer o melhor, né? E que os próximos aí 3 meses venham a ser de paz e também de discussões de ideias, né? Um grande abraço a todos. Eu não sou santarritense, mas Santa Rita me abraçou de um jeito, eu vivo aqui em Santa Rita, né? A minha vida é aqui em Santa Rita, então eu só torço para o melhor Santa Rita. Idris, nossa cidade tem uma dívida com você, viu? Que é um título de cidadão. Tamanho, o legado e o amor que você tem por essa cidade, viu? Você era digno de um título daqui. Abraço, Idris. Fica com Deus, meu irmão. Abração. Um abraço, meu amigo. Deus abençoe a todos aí. Tchau, pessoal.